sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 18. Eu farei a leitura até o versículo 18, irmãos, mas exporei o texto até o versículo 15. O nosso texto aí, a nossa sessão vai do versículo 12 ao versículo 18, mas eu farei um sermão à parte do versículo 16 ao versículo 18, mas lerei até este versículo. Bom? Assim nos diz a palavra do nosso bom Deus. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus nos abençoe, irmãos, e nos edifique com a sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Senhor. Nosso Deus e Pai, tua palavra foi lida, será explicada e aplicada. Mas sem o Senhor, nesse processo, nessa dinâmica, tudo será em vão, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a tua boa mão esteja conosco e que o Senhor nos ajude no entendimento da tua palavra, na aplicação dela ao nosso coração. Fica conosco e ajuda-nos, pois necessitamos do Senhor. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, certamente não é fácil lidar com as lutas e com as provações da vida. Não é fácil lidar com a perda, não é fácil lidar com a enfermidade, não é fácil lidar com o desemprego, não é fácil lidar com um amigo que traiu a sua confiança, lidar com as dores e as decepções desta vida, certamente é uma tarefa muito difícil, muito difícil. E às vezes nós somos tentados, em meio a tudo isso, a nos esquecer que Deus, Ele se utiliza dessas circunstâncias para nos amadurecer, para fortalecer o nosso caráter, para fortalecer a nossa vida. Na verdade, as provações e as lutas, elas são universais. Não importa se você é rico ou se você é pobre, se você é muito inteligente ou pouco. Não importa se você é uma pessoa que tem muita fama, muitos holofotes voltados para você, ou se você é a pessoa que vive no anonimato. Não importa quem você é, você será provado, você passará por lutas, você passará por provações, passará por momentos difíceis, por momentos de dores, assim como você experimentará momentos muito felizes, muito alegres, mas as lutas
e as provações desta vida alcançarão você, porque isto é natural a toda a humanidade, a todo homem. Todo homem passa por lutas, por dores e por diversas batalhas nesta vida. A questão aqui não é lidar ou passar por isso, mas é como podemos enfrentar, como podemos encarar esses momentos tão duros e tão difíceis na vida. Como geralmente você encara uma dor, um sofrimento, uma luta? Como você lida, como você entende, como você compreende os momentos difíceis que a vida impõe sobre você? Qual é o seu entendimento? Qual é a sua compreensão em relação, por exemplo, à soberania de Deus e ao fato de Deus estar sentado no trono? Como você lida com tudo isso? Como você enxerga o controle e a administração de Deus em todas essas questões? Essa é uma resposta que você precisa dar ao seu coração, porque esta igreja, ou este povo, que Tiago se dirige, esse povo estava passando por lutas, e por muitas lutas, por muitas batalhas. Era um povo disperso, perseguido, maltratado. Tiago deixa claro aqui que os mais ricos exploravam os mais pobres, não pagavam o salário direito, e havia muita exploração e muita perseguição, e perseguição no primeiro século era uma coisa extremamente natural, porque o povo era perseguido, o povo de Deus, o povo cristão, os judeus que haviam colocado toda a sua esperança, que estavam ancorados em Jesus Cristo. Esse povo era terrivelmente massacrado e perseguido por conta da sua fé. E Tiago, então, escreve a esta igreja e a esse povo, para que o povo não veja as lutas como motivo de tristeza, ou para murmurar, ou para reclamar, para se queixar diante de Deus, mas veja as provações como motivo de muita alegria. Você deve se alegrar em meio às lutas, especialmente quando você sofre por causa do nome de Cristo. Aqui ele não está falando de nenhum tipo de masoquismo, do prazer no sofrimento, mas é o prazer de sofrer pelo nome de Jesus Cristo, pelo nome do Senhor. E Tiago fala que é importante essa alegria, porque Deus se vale da provação para o aperfeiçoamento do seu povo, para que você em nada seja deficiente. Mas se você encontra deficiência ao lidar com a provação, o que Tiago ensina você a fazer? Ele ensina você a orar. Ele diz que você tem que fazer isso que é básico na vida do crente: dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Mas não orar pontualmente, orar insistentemente, continuamente na presença do Senhor. E a pergunta, talvez você poderia fazer o seguinte: mas orar pelo que exatamente? Para que Deus me livre da provação? Não, Deus nem sempre vai livrar você da provação. Nem sempre aquela cura que a gente espera vai chegar, ou aquele emprego que tanto desejamos vai chegar, ou aquela conta que a gente gostaria de bater, ela não vai chegar naquilo que a gente gostaria, e talvez nós passaremos por muitas lutas. E a questão é, como eu devo me portar em meio a tudo isso? Tiago diz, com sabedoria. Então, se você é um crente necessitado, você tem que orar, para que Deus supra essa necessidade, concedendo sabedoria. É o que ele fala a partir do versículo 5. E aí ele diz, porém, peça sabedoria a Deus com fé, porque se você pedir sem fé, você não vai adquirir absolutamente nada dele, né? Deus é o Deus que tem não só a intenção em abençoar, como Deus tem o prazer em dar. Deus é o Deus que dá
intencionalmente, generosamente aos seus filhos, quando eles se prostram diante dele e suplicam com fé. Em meio à provação, se você ele fala, se você é pobre, você então deve se gloriar na sua dignidade. Qual é a dignidade? Na dignidade que Deus te deu, de ser filho dele, de pertencer ao reino dele. Quanto ao rico, ele deve, e aqui ele fala de forma irônica, né? Porque ele está falando para ricos ímpios que tinham muito dinheiro, mas não tinham a fé e não sabiam usar os seus recursos, e ele fala que essas pessoas deveriam se vangloriar, né? Ironicamente, da sua insignificância, porque toda a sua vida seria como a flor da erva, passaria muito rápido, né? Então ele faz esse tipo de desvio do seu tema principal, que é a provação. Ele fala, se você está passando por isso, você deve orar. Ele volta para o tema ao falar da provação na vida do crente em relação ao crente pobre. E agora ele segue o seu raciocínio, agora dando uma compreensão da natureza dessas coisas. Como entender a natureza da tentação ou da provação em si. Como você deve enxergar isso? E como você deve ver Deus em meio a tudo isso e se enxergar em meio a todas essas questões. Por isso, aqui na nossa passagem, ele fala da natureza da tentação, ele fala da fonte dessa tentação, e ele vai fazer uma justificativa do versículo 16 ao versículo 18, que é um texto que a gente vai tratar no outro momento. Por isso eu queria chamar você nessa noite a pensar no seguinte tema: enfrentando as provações e tentações da vida. Enfrentando as provações e tentações da vida. Como enfrentá-las? Em primeiro lugar, conscientes da recompensa da nossa perseverança. Deus, ele está em primeiro lugar aqui, por meio de Tiago, trazendo a consciência da sua igreja, do seu povo, que a persistência da sua igreja redunda em benefícios, em bênçãos para a vida deles, né? Então essa é a primeira coisa que ele fala aqui: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Percebam, meus irmãos, que assim como no versículo 2, Tiago está dizendo que devemos ter todo motivo de alegria, no versículo 12 ele está dizendo que abençoado é o homem que suporta com perseverança a provação. Ele é não só feliz, mas ele é um homem abençoado. Todos nós sabemos que a nossa felicidade, por vezes, ela vai variar ou variará de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que o homem crente, o servo do Senhor, ele é um homem abençoado, porque a sua fé permanecerá sólida e firme no Senhor, mesmo em meio às muitas lutas. E é por isso que ele é muito feliz. Ele é muito feliz, porque ele é um homem que suporta com fé e na dependência de Deus todas as provações e todas as lutas desta vida. A palavra perseverança aqui traz a ideia de enfrentar e suportar com coragem. Enfrentar e suportar com coragem. E a ideia é bem-aventurado o homem que está suportando, né? Ou que está perseverando em meio à provação. Ou seja, não é uma perseverança pontual, mas é uma perseverança contínua na vida. Constante. Constantemente o homem de Deus, ele está enfrentando e encarando com coragem
todas as provações desta vida com estabilidade, com constância na presença de Deus, né? E aqui a palavra, ela se refere exatamente à capacidade de alguém lidar tranquilamente com as forças impessoais, né, desta vida, com as tragédias, com as lutas. E ele não está pensando aqui numa provação específica, mas em todas as provações da vida, em todas elas. Na verdade, ele não está pensando em algo específico, mas está pensando na natureza da provação. E ele está dizendo que o homem de Deus, que suporta essas provações, ele é um homem abençoado, ele é um homem muito feliz, né? E veja que a palavrinha aí para provação, ela vai se repetir no nosso texto diversas vezes. Nós vamos ver isso no outro, a partir do versículo 13, mas ela vai se repetir diversas vezes, né? Então, é aquele que suporta com coragem a provação, né? Depois de ter sido aprovado. É uma outra palavra que ele também usa lá no versículo 2, quando ele fala assim, sabendo que a provação aqui é uma pessoa que é testada para ser aprovada, né? Então esse é o significado da palavra. A provação aqui tem esse sentido de alguém que é provado, que é testado com a finalidade não de ser reprovado, mas com o objetivo de ser aprovado. Havia no mundo antigo ele não tinha o sistema bancário como nós temos hoje, de dinheiro em papel, eram as moedas. O metal era derretido, o metal era posto na sua forma, e quando as moedas eram retiradas, elas tinham que ser polidas. E por vezes as pessoas que poliam a moeda, eles recortavam a sua borda, retirando parte do metal. Alguns homens mais honestos, mais íntegros, eles não colocavam essa moeda em transição. Essa moeda simplesmente era retirada e somente as moedas corretas, polidas corretamente, circulavam naqueles dias. Esses homens eram chamados de dóquimos. Dóquimos, que significa aprovados. Eram homens aprovados pela sua fidelidade e pela sua integridade. A palavra para aprovação, ou para provação aqui, ou aprovado, melhor dizendo, ter sido aprovado, é a palavra dóquimos, que significa exatamente essa pessoa que é testada, que é exposta ao fogo, ao calor, com a finalidade de ser aprovado, de ser purificado, né? Então, o que Tiago está dizendo é exatamente isso, é a pessoa que é exposta à temperatura da aprovação e que ela sai aprovada, né? Eu não sei, hoje a gente já não anda mais com dinheiro, né? Há pouco tempo você ia pagar uma conta, você tirava ali uma nota de R$50, uma nota de 100. Hoje poucas pessoas fazem uso do dinheiro em papel por conta do Pix ou por conta do cartão, mas em alguns locais a pessoa pega a nota e coloca contra a luz para ver se de fato aquela nota é verdadeira ou se ela é falsa, né? Então, essa é a mesma situação. O Senhor, por vezes, nos expõe à luz, à temperatura das dificuldades desta vida, as batalhas desta vida, para que sejamos aprovados, para que toda e qualquer tipo de falsidade seja retirada da nossa vida, e aquilo que é justo, aquilo que é correto diante de Deus, aquilo que é aceitável diante do Senhor, permaneça na nossa vida, né? Então ele diz que depois que uma pessoa ela foi aprovada, aí no versículo 12, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.
O ser aprovado aqui nos trará bênçãos. O homem que persiste em meio às provações, o homem que persevera, ele é um homem abençoado nesta vida. Se você é uma pessoa persistente, se você luta contra as adversidades desta vida, se você é uma pessoa persistente, você será abençoado aqui, nesta vida. E do versículo 2 ao versículo 4, isso fica muito claro. Especificamente no versículo 4, quando ele diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus abençoará você nesta vida, se você for fiel até a morte. Se você é um crente fiel, se você ama a Deus e se você resiste qualquer provação desta vida, qualquer adversidade, de qualquer natureza, você será abençoado nesta vida. Mas o foco de Tiago aqui é a bênção futura da salvação. A coroa aqui se refere à coroa que era posta na cabeça de um atleta vencedor, que havia vencido. Ele recebia uma coroa de louros, como símbolo da sua vitória e da sua conquista. Ele lutou, ele batalhou, e agora então ele recebe uma coroa de vitória. O que Tiago está dizendo é que o homem que ama a Deus, ele é abençoado com a salvação. E é a mesma ideia que nós temos lá no texto de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que Tiago está dizendo aqui é que o homem que foi aprovado após ter sido provado, ele receberá a coroa da vida, e esta coroa é a coroa da salvação. Veja que Tiago não está aqui falando de salvação pelas obras, mas ele está enfatizando, esse é o seu objetivo na sua carta, de dar o devido lugar às obras na vida de um crente. Um crente que foi salvo pela graça de Cristo, ele não é despido de obras. Ele não chega na presença do Senhor nu, como se ele não tivesse nada para fazer. Não. O homem que foi salvo pela graça, ele revela a sua fé, o seu amor por Deus, através das suas obras. Isso ele vai tratar mais adiante. A fé viva e verdadeira é uma fé que é vista, que se torna concreta e palpável por meio das obras da vida de uma pessoa. Então, aqueles que amam a Deus, aos que amam a Deus, eles perseveram. E por perseverarem, eles receberão a coroa da vida. Em outras palavras, Deus não só decreta os fins, como Ele também decreta os meios. Deus não só decretou a nossa salvação em Cristo, como Ele decretou o meio pelo qual ela será alcançada, através da fé em Jesus Cristo. Então, às vezes as pessoas falam assim: olha, eu aceitei a Jesus, eu declarei lá atrás, não, eu creio em Jesus Cristo e pronto. É uma afirmação de uma cruzada evangelística que a pessoa simplesmente disse que cria em Jesus e passou a viver de qualquer forma, tem uma vida de murmuração, tem uma vida de pecado, uma vida impura, uma vida incorreta na presença de Deus. Não, tá bom, agora eu estou salvo mesmo, bate no peito, está tranquilo. Não, o crente que foi salvo por graça é o crente que persevera até o fim. É o crente que luta. Vocês se lembram do capítulo 11 de Daniel? Quando Daniel recebe do anjo a revelação de que, Daniel, as coisas não serão fáceis. Não se tratava apenas de 70 anos de cativeiro, mas toda a história será uma história de perseguição, de lutas. Vários e vários reis surgirão, se levantarão e perseguirão o povo. E surgirá um específico. Esse pequeno chifre, ele vai enganar o povo, ele vai perseguir o povo. Era uma referência a Antíoco Epifânio. E ele fala que esse homem, por meio da bajulação,
ele conquistaria muitos falsos, pseudos filhos da aliança. Gente que não era verdadeiramente parte do povo da aliança, mas eram judeus, e ele então fala, mas o povo que conhece o seu Deus permanecerá forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus se manterá vivo, forte, ativo, persistente na fé, confiante em Deus. E é exatamente essa persistência e essa confiança no poder de Deus que nos torna crentes aceitáveis diante do Senhor. E esta aprovação nos guiará a desfrutarmos da vida eterna, de uma coroa imarcessível, de uma coroa que não murcha, de uma coroa que não perde o seu brilho. O que a Bíblia promete não é uma coroa de louros, mas uma coroa que não murcha, uma coroa que permanece o seu brilho pelo resto da eternidade, porque ela foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, enfrente as suas lutas, enfrente as provações da vida, consciente da recompensa da sua perseverança em meio às provações. Consciente da recompensa da sua perseverança em meio às provações desta vida. Em segundo lugar, como enfrentar as provações e tentações da vida? Em segundo lugar, compreendendo a origem da sua tentação. Compreendendo a origem da sua tentação. Primeiro, você enfrenta consciente que Deus vai recompensar você pela sua perseverança em Cristo, mas é importante que você enfrente as provações consciente da sua origem. Qual é a origem da tentação que você tem batalhado e lutado todos os dias da sua vida? E vale pensar que Deus, ele, aqui no texto, é visto não como aquele Deus que arquiteta a sua queda. Deus não é o Deus que planeja, que batalha e que cria situações e circunstâncias para que você caia, para que você o negue, para que você se afaste dele, para que você se torne mais frio, para que você seja um crente não apaixonado e não consagrado a ele. Nunca será esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é sempre testar o valor da sua fé, porque, como disse Simon Kistemaker, uma fé que não é testada e aprovada, ela não tem valor algum. Qual é o valor de uma fé que não é testada, manipulada? Ela não tem valor. Mas Deus é o Deus que testa a veracidade e o valor do que você é. Então, se você está passando por lutas e por provações, entenda isso. Deus está tornando você um crente muito mais maduro do que você já é. Deus está aperfeiçoando e lapidando a sua forma de enxergá-lo, de enxergar a vida, de enxergar quem você é. E quem você é nesse plano, no plano de Deus. Deus está fazendo com que você entenda que você depende dele. E que ele é bom em todo o tempo. Que seus planos não são capciosos. E que ele não tem nenhuma intenção de desaprovar você. Mas que a intenção dele é sempre doar, dar liberalmente, intencionalmente, para que você seja o melhor crente possível, para que você seja mais parecido com Jesus Cristo. Você vai perceber essa intenção no último sermão, mas enquanto nós chegamos aqui, Tiago parece que expressa uma preocupação
uma preocupação porque os crentes estavam sendo provados, os crentes estavam sendo provados, mas em meio à provação, eles estavam atribuindo culpa a Deus pelas suas falhas e pelos seus fracassos. E quem aqui, meus irmãos, não é tentado a pensar assim? Quem aqui não se ver tentado a culpar a Deus em meio aos problemas difíceis que nós passamos e que nós enfrentamos? Quantas vezes a provação ela se torna um meio de tentação para que você atribua a Deus a culpa? Deixa eu falar algo para você e você entenda isso. Toda provação vem consigo uma tentação. Toda provação vem nesse combo uma tentação. Quem prova é Deus. E quem tenta não é Deus. Deus não tenta ninguém. A tentação nunca emana da vontade divina. A tentação sempre será uma coisa que brota do próprio povo, do próprio homem. Por exemplo, pensa no seguinte: você já passou por uma dificuldade financeira? Você já passou por uma crise financeira? Uma crise terrível? Talvez nessa dificuldade financeira, Deus estivesse trabalhando no teu coração para que você dependesse mais da providência dele. Mas em meio a essa crise financeira, talvez você foi tentado a questionar a providência divina. Talvez em meio a essa luta, você foi tentado a questionar o cuidado e a providência do Senhor. Talvez você tenha experimentado a morte de um ente querido. Mas talvez em meio a tudo isso, você foi tentado a questionar o amor de Deus por você. Talvez você, diante do sofrimento do pobre justo e o conforto do ímpio rico, você foi questionado, ou você foi tentado a questionar a justiça, ou até mesmo a existência de Deus e da sua justiça. Se Deus é bom e se Deus é justo, por que os pobres que são justos sofrem? Quantas vezes, em meio ao sofrimento, não só os ímpios lá de fora, não, questionam a bondade de Deus. Nós também questionamos às vezes, somos tentados a fazer isso. É uma enfermidade que nos abate e que a olhamos como uma certa injustiça ou uma certa insensibilidade da parte de Deus, e então nós questionamos: será que Deus é bom mesmo? Se Deus é bom, por que Ele permitiu que eu adoecesse dessa forma? Quantas pessoas não são tentadas? Mas quantas pessoas lidam com problemas morais? Tem gente que lida com hábitos escravizadores. Jovens que são escravizados à pornografia, homens que são escravizados ao consumismo, outros que são escravizados a jogos, né? Jogo de azar. Quantas pessoas, homens, lidam talvez com a escravização do alcoolismo ou da comida, né? A gente pensa sempre em álcool, mas tem gente também que come e é escravo da comida, né? Tem gente que não consegue deixar de comer, que come escondido, não é assim? E a gente fala assim, a gente brinca com a comida escondida, mas e o álcool escondido? E o cigarro escondido? Cigarro é mais difícil, né? Porque o cheiro
não deixa esconder a praga do cigarro. Graças a Deus por isso. Mas tem gente que é escravizada a isso. E tem muitas pessoas que choram e que pedem a Deus para que elas sejam livres. E muitas vezes elas não conseguem. E elas são tentadas a questionar as promessas de Deus. O Senhor não disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Né? Então, muitas pessoas são tentadas a questionar as promessas de Deus. E elas se esquecem que, em meio à escravização moral, elas precisam de ajuda. Elas não devem ficar ocultando o seu problema só e trabalhando com aquilo no anonimato. Ela deve pedir ajuda. Ela deve recorrer a um amigo. Ela deve recorrer a uma ajuda especializada na igreja ou fora da igreja, se tem. Mas ela precisa labutar, trabalhar para superar esse hábito, não sozinha, mas com a ajuda de muitas outras pessoas. Mas enquanto isso não acontece, ela então passa a questionar a Deus. E aqui então, olha que interessante, esse contraste que nós temos no versículo 12, o contraste que é feito do 12 com o 13 até o 15 é interessante, porque provação e tentação, que se repete aqui por várias vezes, é a mesma palavra no grego. Como é que eu faço uma distinção entre de ser provado na Bíblia e de ser tentado? Porque no grego é uma palavra só. É uma palavra só, para a provação e para a tentação. O que vai determinar a diferença de uma palavra para outra é o contexto. E isso fica evidente na nossa passagem, porque no versículo 12 o crente está sendo provado. Mas no versículo 13 em diante ele está sendo tentado. E Tiago, ele faz essa distinção claramente ao revelar aqui para nós a fonte da tentação. Qual é a fonte da tentação? Veja aí no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, uma pessoa que é tentada, ela não pode atribuir a sua tentação a Deus, porque Deus está acima de nós. Deus está exaltado em santidade, Ele está acima do mal, e não pode ser influenciado por ele. Deus não tem desejos e necessidades, entendeu? Já viu o cara que é escravizado e fala assim, mas cara, por que você come? Você sabe que você não pode comer, que isso vai alterar, vai afetar a tua diabetes, por que você come? Ou isso vai afetar o seu peso, né? Ou vai aguçar o teu apetite por álcool. Por que você faz isso? O cara fala, porque eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de tomar um cálice, uma lata de cerveja, 2 por dia. Eu tenho necessidade. Ele vai dizer, eu tenho necessidade. É mentira que ele não tem necessidade. Ele está alimentando o seu ídolo. E Deus não tem essa necessidade. Deus não tem necessidade de se satisfazer. Deus tem tudo, meus irmãos. Deus tem tudo ao seu dispor. Não existe necessidades, lacunas dentro do ser de Deus. Deus é completo. Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Deus não precisa do mundo, Deus não precisa de nada. Ele é pleno, Ele é realizável em si mesmo. Ele é um Deus realizado porque Ele tem tudo. Tudo é dele, tudo pertence a Ele. Deus está exaltado em santidade e não pode ser influenciado pelo mal. Alguém disse algo interessante. A tentação é um impulso para pecar. E uma vez que Deus não é suscetível a qualquer desejo para o mal, Ele não pode ser visto desejando que isso se realize no homem. Ou seja, se Ele não é suscetível a qualquer tipo de influência, a qualquer tipo de desejo, porque Ele não deseja nada que Ele já não tenha, Ele não vai desejar o mal para você. Se Ele não deseja o mal porque Ele é santo,
por causa da sua perfeição, ele não vai, meu irmão, desejar para você o mal, porque se ele desejasse o mal para que você caísse, para que você pecasse, ele não seria Deus, ele não seria perfeito. Então veja, pastor, mas então, qual é a diferença de ser provado e de ser tentado? Toda provação, ela visa o seu crescimento e o seu aperfeiçoamento. Deus, quando prova, ele prova para que você seja aprovado. Deus, quando testa você, ele não testa para consumir você, para levar você a cair, a blasfemar contra ele, a se distanciar dele. Não, Deus leva para que você seja mais parecido com Cristo, para que Cristo seja forjado em você. Mas a tentação, toda a tentação tem como alvo a queda. Toda a tentação tem como objetivo destruir você e levar você a pecar contra Deus. Deus provou Jó, mas Deus não tentou Jó. Deus provou Jó a ser um homem melhor, mas Satanás o tentou ao extremo para que ele blasfemasse contra Deus. Essa é a grande diferença. Deus testou para provar o caráter e para mostrar, esse é um homem íntegro. Mas Satanás o provou para levá-lo à queda e à blasfêmia contra o Senhor. Mas veja, a fonte da tentação está acima de tudo no coração do homem. É em você. Você é culpado pela sua tentação. Você é responsável por ela, não Deus. Se você caiu, se você pecou, se você blasfemou, se você errou contra o Senhor, se você falhou, se você fracassou, não coloque a culpa em Deus, porque Deus jamais pretendeu a tua queda. Deus não teve nenhuma intenção de derrubar você para que você pecasse contra Ele. Pelo contrário, se você pecou porque você quis. Veja, ninguém ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Isso não é parte da natureza divina. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Então, esta é a fonte da tentação, a sua própria cobiça, o teu desejo, a tua vontade. O Senhor disse a Caim, o teu desejo será contra ti. É o teu desejo, não eu. É o que você anseia e o que você deseja. Mas qual é a força dessa tentação? Nós temos a fonte. E qual é a força da tentação? A força da tentação é exatamente o anelo, o desejo, o anseio por aquilo que é proibido. Lá no capítulo 4, Tiago fala algo interessante, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Então, a fonte é o coração, é a nossa própria carnalidade e também o próprio combustível, a própria força, né? Então, o homem, ao ser tentado, é tentado pela sua própria cobiça, é o seu próprio desejo, é o seu próprio anseio. E é isso que você precisa dominar, é isso que você precisa sufocar, com oração, com leitura da palavra, com disciplina. Se você é uma pessoa que não administra bem o teu sono, não administra bem a tua dieta, não administra bem o teu físico, se você é uma pessoa totalmente bagunçada, indisciplinada, isso vai afetar a tua espiritualidade. Pode ter certeza disso. Você não terá habilidades para superar os seus anseios. Por isso você precisa ser um homem disciplinado. Você precisa ter autocontrole, porque a fonte da tentação está em você. Interessante que Tiago não está falando de Satanás aqui. Ainda que Satanás, ele tem um papel muito importante nisso, porque ele se vale de tudo isso, mas o que Tiago está dizendo aqui é o nosso desejo, é a nossa vontade, é o que desejamos, que é a própria força da tentação, não Satanás.
Foi Eva quem olhou para o fruto e o desejou. Satanás apenas facilitou e a fez enxergar tudo aquilo de forma diferente. Quando ela se apartou da sua visão correta de Deus para tentar enxergar o mundo na perspectiva exposta pelo próprio Satanás. Qual é o curso da tentação? Nós temos a fonte, nós temos a força. O curso da tentação é muito interessante porque a ideia aqui no grego traz a ideia de uma mulher sensual que provoca uma pessoa e essa pessoa então ela é arrastada, essa é a ideia literalmente, ela é arrastada por aquela sedução, né? E então ela se relaciona e acaba gerando uma criança e isso, consequentemente, a morte. Acompanhe aí a leitura comigo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, ou quando esta o arrasta e o seduz como uma isca, né? Literalmente aqui a palavra seduz, é aquela minhoquinha no anzol que é lançada na água e o peixinho então vai enganado, seduzido, arrastado por aquela minhoquinha, come e então é visgado. O pecado, a tentação, ela é vista desta forma. É uma mulher sedutora que atrai a atenção de um homem, o arrasta, ele então se relaciona com esta, versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, né, concretizou-se na relação, no ato, no relacionamento, e então foi gerado um filho, esse filho cresceu, e esse filho então assassinou o seu próprio pai. Essa é a ideia de que o pecado, ele é concebido pela nossa inclinação para o mal. Quando desejamos, quando cortejamos, quando consumamos, pecamos, então, a partir daí, gera a morte. Então, esta é, meus irmãos, este é o curso da tentação. A atração, a consumação, a concretização do pecado e, consequentemente, a morte. Não seja como Adão. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Não seja como Eva. Senhor, foi a serpente que me tentou. Não, foi você. Foi você. Quando você deixou de encarar a situação, entendendo que Deus está provando você, e você começou a questionar a Deus, ou culpá-lo por alguma coisa, o que o Senhor está dizendo é o teu coração. É o teu coração que está fazendo, porque é o teu coração, foi o teu coração que buscou todas estas coisas. Querido irmão, enfrente as lutas e as tentações desta vida, consciente, primeiro, de que a tua persistência redundará em bênção. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer que você faça. Ele ensinou isso para a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu darei a você a vida eterna. Deus não tenta, Deus prova. Deus provou a Abraão, Deus provou o seu povo no deserto, Deus provou o seu povo quando não tirou os pagãos do meio dele, mas para testá-lo. Deus prova você, mas Deus nunca tenta você. Mas o seu coração, o seu desejo será contra você, e cumpre a você dominá-lo. Você é um crente redimido, salvo em Cristo Jesus. Você tem tudo o que você precisa para a vida e para a piedade, porque Cristo deu isso a você, quando Ele entregou o Espírito dEle para habitar em você. É por isso que as Escrituras nos ensinam, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque é Ele quem nos dá o domínio próprio, é Ele quem nos capacita a vencer os anseios desenfreados desta vida. Deus prova, Deus não tenta. O teu coração produz a tentação, portanto evite o pecado e seja um crente mais parecido com Cristo, hoje e sempre,
para o louvor da glória dele. Amém.